Então pode se assentar então. Agradecer ao irmão Diego, à irmã Luana pelo convite. Uma honra receber este convite para falar do bom mestre, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus. Irmão, sem mais delongas, abra sua Bíblia na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 8, que diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, e que ele busca a quem possa tragar. Fazendo uma ponte junto com este versículo, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 11. É um pouquinho mais para frente, fácil de se encontrar. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, que diz assim: eis que breve venho, retens o que tu tens, para que nenhum homem toma a tua coroa. Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, Pai amado, diante da tua presença nos colocamos mais uma vez, Pai. Diante da tua palavra que a nós foi revelada, Pai. Que neste momento não seja palavras saídas de mim, meu Pai, mas sim palavras saídas direto da tua boca. Fala para nós, Senhor, aquilo que você deseja falar conosco e não no que nós deveremos ouvir. Pai querido, nos abençoa, abra o nosso entendimento nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Pedro e a carta escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, escolhi para fazermos uma junção, para descobrirmos algumas coisas que é contida no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 11. Meus irmãos, vamos ficar apegados no momento desta pregação apenas na palavra da parte C, coroa. E aí vamos conseguir distinguir qual é a coroa que João escreveu aqui. Meus irmãos, o capítulo de número 3, o versículo de número 11 que eu li para vocês, é destinado à igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, em uma região de terremotos, uma região muito abalada, uma região ali que era conhecida como a Pequena Atenas, uma região que tinha vários deuses, como tem de costume os romanos e os gregos que ali estavam. A Filadélfia era uma importante rota cultural, porque fazia ali menção a qual João escreveu da porta aberta. Esta porta aberta, ela estava na igreja de Filadélfia, porque lá importantes caminhos percorriam para várias cidades. É nesta igreja que Jesus fala: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, quando eu li este texto, perguntei ao Espírito Santo: o que é esta coroa? Afinal, se você for para o grego, coroa pode ser diadema ou Stephanon. Stephanon é a que aparece aqui. Meus irmãos, a palavra Stephanon aparece apenas 25 vezes no Novo Testamento. E esta palavra, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, ela se resume a 5 coisas. E essas 5 coroas que João escreveu aqui, em uma só fala, é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Devemos entender que quando as sete cartas para 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse começaram a ser escritas, elas faziam menções a que cada igreja precisava ouvir. Meus irmãos, você pode ver que às vezes o tom é moderado, às vezes o tom é agressivo e às vezes o tom é brando. Nesta hora, aqui nós estamos lendo sobre Filadélfia, o tom é brando, ele é moderado, ele é calmo, porque a igreja merecia ser tratada com calma. A igreja já estava sofrendo e merecia a calma do Senhor Jesus. Porém, com algumas advertências, e eu sempre falo que Jesus ele é especialista em bater, mas ao mesmo tempo massagear a ferida.
Ele fala: vocês estão indo bem, mas guarda o que tu tens, para que nenhum homem, aqui o que fala não é homem igual eu e você, é o diabo. Guarda o que tu tens, para que o diabo não tome. Meus irmãos, se você olhar para mim, eu não tenho nada para dar a Cristo. Eu não tenho nada, os irmãos também não têm nada. A única coisa que eu posso dar a Deus é a minha adoração, e ainda a Bíblia diz que eu não sei adorar, e que o Espírito Santo que leva ao Pai a oração verdadeira que ele deve ser recebida. E quando as 7 cartas começaram a ser escritas, ela começa por Éfeso e vai até a Laodiceia. Meus irmãos, esta era uma rota, vamos supor ali pelos correios, começava por Éfeso e terminava até Laodiceia. Jesus escreveu o caminho certinho que o correio ia prosseguir. Com Jesus não tem bagunça. Com Jesus não tem desvio de rota. Com Jesus não tem desvio de rota. Com Jesus não tem aquela conversa de você ir para a direita e você fazer igual o Jonas, ir para a esquerda. Você vai para Nínive ou você não vai. Mas quando você não vai para Nínive, a Bíblia diz que um grande peixe vem e te pega. É aí que é a primeira coroa a ser tomada. Sabe qual é a primeira coroa que aparece no livro de Apocalipse, descrita como Stephanon? A coroa da vida. Muito relatada na Bíblia. Stephanon, coroa da vida, é descrita por volta de 3 a 5 vezes no Novo Testamento. E quando João escreveu a coroa, que significava a vida, qual era a preocupação dele? Meus irmãos, se você ler o livro a carta a Filadélfia, vai estar escrita ali, que tinha alguns irmãos descritos como sinagoga de Satanás. Essa sinagoga debatia contra nós, tirando a nossa vida. Qual era a primeira arma? No livro de Pedro eu já te falei. O diabo anda em nosso derredor. A primeira arma que o diabo usava contra a igreja de Filadélfia era ficar rodeando e dizendo: a sinagoga de Satanás, vocês não merecem. Vocês não são os puros. Você não tem nada. E a vida começou a se murchar. A minha esposa tem um costume de, quando sai ali fora, ela fica gritando: bom dia, para as flores. Aí eu fico sem entender. Ela: bom dia, fica gritando, aí comigo sai para lá. Esses dias eu falei: por que você fica tanto falando em bom dia para as plantas, dizendo que ela é linda, eu não escuto que eu sou lindo? Aí ela me falou: estudos científicos dizem que aquilo que você fala é capaz de matar ou dar vida a uma pessoa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que significa? Pessoas que estão rodeadas de demônios. E por causa do rugido do leão, a vida está se esvaindo. A luz que estava nos seus olhos já começa a enfraquecer. A luz que estava na sua alma já começa a se apagar. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vida é uma coroa. A vida é um dom. E se Deus te deu a vida, guarda o que tu tens, para que ninguém tome. E por que o diabo,
Ele se importa com a minha vida e com a sua vida. Por quê? Em Gênesis há a resposta. Você é a imagem e semelhança do seu Criador. Mas o diabo anda em derredor, rugindo como um. Eu fui procurar o porquê o leão estava ao derredor, bramando. Os biólogos dizem que há 3 coisas que acontecem no rugido do leão. A primeira, que o leão começa a rugir, marcando território. A segunda é para amedrontar a presa que ele está de olho. E a terceira é chamando mais demônios. Ou mais leõezinhos. E é isso que está acontecendo com algumas pessoas. A sua vida está se esvairindo. O leão está rugindo. Está vindo 1, 2, 3 leãozinho. E você não consegue enxergar que a sua coroa da vida está indo embora. Mas nesta noite, eu clamo a mim e a você. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, a segunda coroa descrita com a palavra Stephanon é a coroa da justiça. Qual é esta coroa da justiça? Não é aquela de uma vez salvo, salvo para sempre, essa teologia dos infernos. Não é esta. A justiça de Deus não é aquela que algumas pessoas aqui às vezes falam, de que se tem um inimigo seu, você ora para Deus levar. Não é essa a justiça. Eu já ouvi algumas pessoas aqui com uma ideia. Eu perdoo, mas eu não fico perto. Não é essa a justiça. Se você for com essa ideia de que você deve perdoar, mas não deve ficar perto, se você ler o livro de Apocalipse um pouquinho mais para frente, nem para o céu você vai. Como é que você vai para o céu e não consegue ficar perto da pessoa? Se lá no céu deve ter koinonia, que é a comunhão. Eu quero ver você falar para Deus essa conversa. Eu perdoei ela, mas ela lá e eu cá. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Que justiça é essa? Eu perdoei, mas eu nem vou olhar na sua cara. Passou. O irmão lá do outro lado, Pai do Senhor. Que justiça é essa? Que coroa é essa que Deus te deu e você mesmo oferece para o diabo? Essa conversa, irmão, não é nem do inferno que vem. É dos quintos dos infernos. Eu perdoei, mas ele não me atinge. Está atingindo já. Eu perdoei. Aí vem o leão, ruge na ferida. Já começa a ficar todo bravo. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Mas e quando Deus falar, agora eu vou voltar, e nós irarmos e pecarmos? Vamos ficar aqui por causa dessa conversa furada? Percebo que tem alguns olhares meio bravos para o meu lado. Mas enquanto o seu coração não ser limpo, você não vai herdar a coroa que Deus te deu. Guarda o que tu tens para que ninguém tome.
É a justiça que Deus te entregou. Que quando alguém te fere, você é capaz de ser curado e curar quem está ferido. A coroa da justiça funciona assim, porque quem fere é porque foi ferido uma vez, mas quem tem o dom da cura, cura aquele que está ferido. Esta é a justiça que Deus te entregou. A coroa capaz de ser justo. Não aquele juiz que pende para um lado e pende para o outro, ou que já tem uma decisão formada. Porque se um juiz já vem com preconceito, o tribunal não precisa ser feito, porque ele já sabe o que ele vai fazer. Sabe o que isso significa? É aquela conversa que eu já falei uma vez, e que Deus manda falar de novo, porque você ainda não aprendeu. Ele de novo? O culto foi ruim hoje. Cantei pouco, toquei pouco, não gostei da mensagem, não gostei da palavra, o irmão falou tal coisa, não gostei. Olha o preconceito do diabo sendo formado, é o leão rugido dentro do seu ouvido. Aí o leãozão está lá com a sua coroa, indo bem longe, e você é igual um bobo. Ai, eu não gostei. Até quando a injustiça estará perante os nossos olhos? Acabou, glória a Deus. Até quando, meus irmãos? Até quando essa conversa vai rodear em nosso meio? Até quando a justiça ficará no meio daqueles que era para ser justo? Mas esta noite eu venho com um alerta, escrito há mais de 2000 anos. Se você perdeu essa coroa, retome ela e guarda o que tu tens, para que ninguém tome. A terceira coroa, a terceira Stephanon, é alegria. A terceira coroa descrita por João, alegria. O leão anda de redor buscando a quem possa tragar, mas antes ele não fica rugindo, que o capeta nem para isso serve, fica latindo, é igual o pincher do capeta. Ele fica latindo. Mas nesse latido dele, ele está roubando a alegria. Sabe como nós perdemos a alegria? Sabe como que nós perdemos a alegria? Eu não vou na IBD hoje não, porque hoje eu trabalhei, estou cansado. Jesus carregou uma cruz de 150 quilos por 1 quilômetro, com 40 chibatadas, e ele não falou em nenhum caminho, estou cansado. Não vou no culto de quarta, porque eu não estou gostando. Jesus tomou 40 chibatadas. Em nenhum momento ele falou contra ninguém. Sabe como que ele rouba a nossa alegria também? Não é só na igreja não. Vem cá, Tiago. Sabe como que ele rouba a nossa alegria? Ô Tiago, você é um garotão, bicho. Você é lindo demais. Você vai ser muito usado. Aquele Tiago é um sem vergonha. Tá me devendo. Ô bicho safado, é um crente. Aí. Conversa furada.
palavras malditas, palavras jogadas fora, aquele amigo que bate no ombro, mas depois que você sai, ele senta o pau em você. Aí quando você descobre, o que acontece? Aquela risada some. É a alegria sendo tirada. O gozo na alma que Deus te entregou começa a ser tirado. Sabe como que ele coloca ou tira, como ele tira a alegria? Quando a semana está tudo indo bem, você está sorrindo. Mas quando o leão ruge, a semana faz assim. Aí quem estava lá em cima vem lá para baixo. E o que acontece? A alegria some. Meus irmãos, há 2 desertos na Bíblia. O primeiro é o deserto que Deus te leva. E o segundo deserto é o que o diabo te leva. Eu vejo algumas pessoas falando que Deus vira o cativeiro. Deus não vira cativeiro de ninguém. Porque se Deus virar cativeiro, Ele te bota em outro. Quando Deus entra na causa, Ele te tira do cativeiro. E a sua alegria volta. Por quê? O primeiro amor é melhor. E é isso que o diabo faz no decorrer da sua jornada. Nas primazias de crente, você era igual um leão. Você rugia, você lutava contra esse diabo, mas aí as pancadas começou a aumentar. O leão começou a rugir mais forte e mais perto. E o que começou a acontecer? A alegria começou a sumir. E é aí que começa aqueles sintominhas: depressão, ansiedade, angústia, desespero, síndrome do pânico. E isso não vem de Deus. E se alguém aqui nesta noite está com algum desses sintomas, que o leão está rugindo, em nome de Jesus, eu repreendo agora. A quarta coroa descrita é a coroa incorruptível. O que é incorruptível? É algo que não é falso, ou que se deteriora com o tempo, ou que não muda conforme o tempo. Irmão, lembra aquela promessa que Deus te fez? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, há meses atrás, e que você fala assim, está demorando. A promessa de Deus é incorruptível. Pode demorar, pode o tempo passar, mas é incorruptível, e quem falou é fiel para cumprir. Incorruptível. Que coroa é esta? Apocalipse vai dizer que Ele colocará sobre nós uma nova coroa. É esta coroa. A coroa que não se degrada com o tempo. A coroa da alegria. A coroa da vida. A coroa da justiça. Todas se formam com a incorruptível. Por quê? Porque quando Deus te dá algo que é vida, você vai ter vida. Quando Deus te dá algo que tem justiça, você vai ter justiça. E quando Deus te dá algo que é alegria, você vai ter alegria. E por quê? Porque é incorruptível, é imaculado e é inacessável. Mas, se não vigiarmos e não guardarmos o que nós temos, é tomado a nossa coroa. A Bíblia fala que o céu é tomado à força. Se você acha que não tem luta, eu não sei o que você está pensando.
o céu é tomado à força. A luta é diária. Tem alguns pregadores que falam que Jesus veio trazer amor, mas se você for ler Mateus, ele fala: eu vim trazer espada. Mas a mesma espada que é para alguns, é amor para outros. Vai na medida do olho de papai. Mas e se ele olhar para mim e ver a espada? Você acha que ele vai mandar beijinho? Vai mandar flores? Você todo no erro, você acha que Deus vai... Ai, que gugu. Ai, que meu filhinho. Igual eu com a Esther, só faço palhaçada. Ai, meu filhinho bonitinho. Ai, eu tenho todo amor para te dar. Aí o cara está sem vida, está sem alegria e é injusto. Você acha que Deus vai te trazer amor? Aí você entra no deserto de Deus. Há também dois tipos de deserto de Deus. Um com um propósito para a honra e o outro para amaciar o coração. Meus irmãos, eu tenho 25 anos e eu aprendi a não ser bobo. Eu prefiro ir pelo amor do que pela dor. Só que tem pessoas que gostam de sofrer. Até quando você vai ficar nesse sofrimento que você mesmo buscou para a sua vida? A Bíblia diz que aquele que planta... Eu plantei espada. Você acha que Deus vai trazer amor? Mas se eu planto amor, que é vida, que é alegria, que é justiça, é impossível Ele trazer espada. Mas o que Ele vai trazer na sua vida hoje, junto com as 4 coroas faladas, além de amor, é a 5ª coroa, a coroa da glória. A 5ª coroa descrita é esta, que faz junção com as outras 4, a coroa da glória. Qual é esta coroa? Não é a Glória que trabalha na Globo? Já foi? Ixi, já foi. A glória foi para a glória. Será? A glória, meus irmãos, é o céu. A glória é o céu. A glória é o céu. Apesar de João ter escrito, Paulo já deixou a mensagem. O que o olho não viu, o que o coração não sentiu, aquilo que subiu à sua mente, não é capaz de ser descrito ou pensado. Saindo de uma EBD, lembrei do irmão Alex. Ele falou: estou querendo sentir a glória de Deus. Estou sedento. Aí eu conversando ali com ele ali fora, aí eu vi que ele queria ver a glória mesmo. O homem chega a estar com os olhos vermelhos. A quem tentou estrangular ele ali. Aconteceu um acidente com o nosso irmão, quase ele partiu para a glória. De tanto que ele estava sedento. Mas pelo menos, ainda não é a sua hora, Alex. Vai com calma. Meus irmãos, a glória. O que é glória? O que é esta coroa glória? Stefano, em Roma, vocês já devem ter visto em algum filme, uma coroa verdinha, ou às vezes uma coroa de ouro, que o formato dela é em folhas. É uma coroa dada a um campeão, ou uma pessoa que volta de uma guerra como vencedora. E qual é esta coroa da glória? Está escrita em Apocalipse. Quando a última trombeta tocar, o Espírito Santo nos levar aos céus. Lá estará um homem, que em sua coxa, sobre o manto de suas vestes está escrito: Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Que os seus pés é reluzente como o sol, as suas mãos brilham como o sol e uma estrela, o seu rosto é mais branco do que a neve. E lá ele vai entregar esta coroa da glória e dizer: filho meu, benditos do meu Pai, acesse a Jerusalém celestial. É a coroa da glória. Esta é a coroa mais importante. É a que o diabo quer tirar de você. Sabe por que o diabo ele quer tirar tanto esta coroa de mim e de você? Porque a dele também foi tomada. Lembra quem foi expulso do céu? O primeiro burro da Bíblia, o diabo. Isaías descreve o querubim ungido, andava sobre pedras preciosas. O poder dele, no ramo da teologia, na angelologia, era descrita como de Miguel, o príncipe dos céus, um rosto formoso. A Bíblia diz que ele era o anjo mais lindo, mas a injustiça estava dentro do coração dele. O ego, a ganância, a criatura querendo tomar o lado do Criador. E a coroa dele foi tomada. A coroa da glória foi tomada dele. E o destino dele foi o inferno. Meu irmão, você acha que o diabo quer que se cumpra Apocalipse 21? O que está escrito lá? Vejo que muitas pessoas choraram aqui, até eu. Mas em Apocalipse 21 está escrito: e ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Essa dor nas costas, esse bico de papagaio, essa hernia de disco, lá não vai ter dor. Este velório que você andou chorando esta semana, alguns tempos atrás, não vai ter morte. Essa conversa de você levantar de manhã e ficar ansioso pelo que vai acontecer, lá não vai ter. Anseio, choro, dor, lá não vai ter. Esta conversa que nós temos hoje, preocupações, tendo que todo domingo vir ao templo, toda quarta vir ao templo, lá não vai ter. Porque Ele é o templo, e Ele estará lá. Nós hoje só podemos sentir o Espírito Santo pela gloriosa intercessão de Jesus Cristo, mas nós não podemos ver o Espírito Santo. Mas quando a coroa da glória for te entregue, veremos o Pai, veremos o Filho, e veremos o doce meigo Espírito Santo de Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas